Olá pessoal, nós estamos dando continuidade na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla aqui na PAI de Botelhos, e hoje estamos recebendo o pai do nosso usuário, Gabriel Luiz Corrêa da Costa, o senhor Leandro José da Costa. Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a sua presença, Leandro, mais uma vez junto no nosso trabalho, no nosso segmento. E hoje nós vamos dar um bate-papo, né? Para poder mostrar um pouquinho a relação família e a pai, e com críticas, elogios, né? Demandas. Eu acho que esse é o nosso trabalho mesmo, sempre buscando essa união para que a gente possa sempre percorrer um melhor caminho, tá, Leandro? Então, em primeiro lugar, eu quero deixar bem à vontade, viu, para a gente poder realizar esse bate-papo. E fique à vontade de responder, de não responder, mas espero que responda todas com muito carinho de coração, né? O nosso trabalho é muito pautado neste segmento, viu? Então, Leandro, é o seguinte, nós que estamos no movimento apaiano já há alguns anos, a gente vê nos nossos atendimentos alguns pais que idealizam o filho perfeito, né? Aquela expectativa da criança vir, né, no contexto familiar. E infelizmente algumas vezes, ou felizmente, porque a criança com deficiência ela traz para nós muito aprendizado, né? Então eu queria que o senhor colocasse para nós se houve alguma alteração no contexto familiar depois da chegada e depois da descoberta da deficiência do Gabriel. Bom, olá para todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu também agradeço a oportunidade que a PAI está dando da gente poder bater esse papo. É uma responsabilidade. Eu talvez seja um dos pais mais novos aqui da PAI, então alguma coisa que eu não souber eu vou te dizer. Não sei por que motivo a PAI me escolheu, agradeço, fico honrado. Mas talvez tenha até pais aí que tenham muito mais história dentro da PAI do que nós, eu e minha esposa, então você fica à vontade também para me corrigir naquilo que eu estiver equivocado. O importante aqui é a gente esclarecer a população, né? Isso aí. Antes de eu responder a tua pergunta, eu gostaria de deixar registrado, eu tive a oportunidade de participar de uma fala da PAI através da sua pessoa na Câmara de Vereadores ontem, e deixar a recomendação para que quem puder que assista, está disponível nas redes sociais aí. Foi uma verdadeira aula sobre a PAI, eu acho que é importante que todo mundo ouça e assista. Eu particularmente aprendi muito. Uma outra questão que eu gostaria de colocar é que eu estou aqui enquanto pai, né? Enquanto família, a PAI. E é claro que alguma coisa que pode se entrelaçar com a minha função pública, seja as que eu já exerci, seja as que eu exerço hoje. Mas é importante deixar claro que a palavra aqui é de um familiar, de um cidadão e não de um servidor público. Porque às vezes alguém pode interpretar mal, a prefeitura falou isso, a secretaria falou aquilo. Não, a secretaria não está dizendo nada, nem a prefeitura. Alguma coisa que entrelaçar aí é porque é necessário. Tá bom? Não sei exatamente o que você vai me perguntar, mas essa questão da surpresa, né, de ter um filho especial, é muito complexo, muito pessoal, né? Eu vou dizer aquilo que eu penso, mas imagino que se você entrevistar 10 pais, 10 mães, muito provavelmente vão sair 20 opiniões diferentes. Depende muito do contexto, do qual a pessoa vem, do qual ela vive. Envolve até questão espiritual, questão psicológica, né? A própria genética de cada um de nós, então é muito complicado. Você me perguntou aí o que mudou, né? É isso? Repete a pergunta, por favor. Com a chegada, né, e com a descoberta do Gabriel, com a deficiência do Gabriel, se teve alguma alteração no contexto familiar, dentro da sua própria casa? Tem, porque é o seguinte, nenhum pai, nenhuma mãe
creio eu, no momento da gestação e tal, ou mesmo nos primeiros dias de vida, às vezes quando não se sabe ainda da deficiência, que foi o nosso caso, pensa num filho problemático, se é que podemos chamar assim, né? Um filho com uma deficiência. Então, isso é uma coisa que foge ao rotineiro, de qualquer pai, de qualquer mãe. Você tem que repensar tudo, né? Questão de trabalho, questão social, questão de lazer e questão financeira. Normalmente um filho com deficiência, ele não é aquele filho que vai para casa da vovó na sexta e volta no domingo. Então você sabe que você vai ter um encargo ali 24 horas por dia, de domingo a domingo. Normalmente é assim. Então, eu particularmente, graças a Deus, não baqueei. Né? Parece que isso serviu para dar mais força em mim. Mas a gente vê casos que a pessoa baqueia e eu não critico por isso. É uma experiência muito singular, sabe? Tudo se volta para aquela questão, muito disso. E pelo menos com a gente lá em casa funcionou mais ou menos assim. Quando você descobre que você tem um familiar, né, que necessita de alguma atenção especial, até mesmo no caso de uma doença, não vamos falar só na deficiência, nos primeiros momentos você dá tiro para todo lado. Eu já fui em Ribeirão Preto, São Paulo, já andei, buscar todos os atendimentos possíveis e impossíveis. Tudo que o pessoal fala, lá tem um médico que é bom, lá tem um tratamento que é bom, lá tem não sei o quê. Só que pelo menos lá em casa, levou uns 3 anos para a gente começar a filtrar isso. Até você delinear, olha, meu filho tem isso e o que ele precisa é disso. Isso é duro, rapaz, no começo. Você gasta e desgasta demais. E você vai, não é bem aquilo que você esperava, não é bem aquilo que falaram para você. Você volta e vai no outro e faz exame e não sei o quê. Pelo menos pra gente lá levou uns 3, 4 anos até a gente definir. Falar, não, o caminho dele vai ser esse. Então é isso. É muito bom a gente poder perceber essa fala de um pai, sabe, Leandro? Porque nós que estamos e que atendemos as famílias, né, diariamente dentro das instituições que nós atuamos, a gente sempre vê essa relação perdida. Parece que está... Nossa, eu vou lá buscar isso para o meu filho, eu vou buscar aquilo para o meu filho, e às vezes as coisas estão aqui, né? Mas a gente entende e compreende a situação dos pais, porque querem mudar aquela situação, e os pais, né, teoricamente, fazem tudo pelos filhos e buscam e vai até... Por isso que nós, dentro da PAI, a gente vive uma situação, em alguns momentos, muito delicada, porque nós encontramos e deparamos pais e falamos, nossa, eu posso acompanhar meu filho aqui, acompanhar meu filho ali, ou acompanhar meu filho acolá? A gente fala assim, a gente não pode interferir na questão da decisão da família, mas a gente vai orientar os pais sempre com o pé no chão, porque a gente sabe que a pessoa com deficiência, ela vai cansar, ela não vai responder muitos atendimentos se for uma enxurrada de atendimentos. Então nós temos que sempre estar e dar essa orientação para os pais. Foi muito bom esse relato, porque geralmente é assim que acontece mesmo, porque o choque, aquilo lá é tão grande na vida da família, no contexto familiar, que ele quer resolver tudo ao mesmo tempo ali, né? Então a gente precisa sentar com eles, conversar, orientar, passar todos os tipos de informações necessárias para que a gente possa acalmá-lo e aí buscar o caminho, né, para poder seguir de forma correta, não vou dizer, mas o caminho que a gente percebe naquele instante para poder o atendimento ser realmente eficaz para ele, né? Uma coisa que eu gostaria de complementar, que também faz parte dessa fase inicial, principalmente quando a criança é menor, no caso do Gabriel já está com 16 anos, então já é um adolescente, quase adulto, os
pais terem uma noção de até onde aquele filho vai chegar e até onde ele não vai chegar. Isso também é sofrido. Para quem gosta de psicologia, né, na psicologia eles falam que os pais vivem um tempo de luto. E é mesmo, porque a impressão que se tem é que aquele filho idealizado morreu e veio o outro no lugar. Então cada um sai desse luto aí de um jeito. Né? Porque também é outra coisa. Quando é pequenininho, principalmente, você fica naquela angústia. Vai andar, não vai andar. Vai falar, não vai falar. Vai desfraldar, não vai desfraldar. Vai para a escola regular, vai para a escola especial. Cada fase, né, da vida, né? Isso arrebenta com a gente. E chega um ponto que você começa a ver a diferença. Essa fase é uma fase muito dura. Sim. Não é simples, não. Você vê crianças que nasceram junto com o seu filho, andando, falando, o teu não. Isso é pesado. Não é brinquedo, não. Então é outra fase também. Até que a gente tem uma aceitação, uma visão. Olha, ele vai ser assim, né? Claro que ele tem os potenciais dele dentro daquilo ali, mas é dentro daquele quadro. Isso é difícil também, não é brinquedo, não. E até a gente poderia deixar isso bem claro para a nossa sociedade, Leandro, que você falou foi um ponto fundamental. Eu, nesses 15 anos meu de movimento apaiano, de sendo um servidor de APAI, a gente encontra por diversas famílias, né? Passa por conhece diversas famílias. E o que eu levo hoje dentro dos meus atendimentos para as famílias, para os pais ou responsáveis, porque tem pessoas que estão numa outra situação, o que eu levo para eles é a questão da aceitação. A gente pensa e a gente sabe que diante de todas as dificuldades que existem neste acompanhamento de uma pessoa com deficiência, a gente sabe que a família, tendo a aceitação, o problema, entre aspas, a gente vai colocar assim, porque o filho não é um problema, né? Mas às vezes aquela situação a gente acha que é o problema, que a gente vai vivenciar. Se nós aceitarmos, eu vejo que diminui muito aquele impacto da pessoa, do pai, ou da mãe, ou do responsável legal, querer entender o que é a deficiência do filho, né? Até onde ele pode ir, né? Olhar isso, encarar isso como uma realidade difícil, mas com uma realidade. Então eu vejo que a partir daí, se as pessoas dentro do contexto familiar, né, e hoje nós estamos lutando para que a sociedade também entenda isso, que é o foco da nossa próxima pergunta, eu vejo que isso minimiza o impacto dentro dessa situação tão delicada que é. Então, dos pais, o recado que a gente deixa, que eu deixo, e pela fala do senhor também é isso, Fernando. Então, é de aceitar a situação e de buscar conhecer a deficiência do seu filho. Porque eu vejo que fica mais fácil a gente poder interagir com os profissionais que está atendendo ele, cobrar dos profissionais da instituição que está atendendo ele. Não é porque nós estamos aqui dentro da PAG que nós temos sim buscar soluções junto com a instituição para que a gente possa fazer o melhor possível para o seu filho, né, para poder ele ter o desenvolvimento dentro daquele quadro que ele se encontra naquele instante. Né? Então é isso. Eu tive a oportunidade de participar de um simpósio esse fim de semana, trata também desse assunto, promovido por uma outra instituição, e lá foi abordada a questão do atendimento humanizado. E eu ainda fiquei pensando uma coisa que pouca gente pensa, não sei se é pouca gente ou se pouca gente expressa o que pensa, né? Quando você fala em atendimento humanizado, é muito comum você jogar isso só para o profissional, né? Então eu tenho que ir no médico, o médico tem que me explicar direitinho, tem que, né, fazer tudo certinho, enfermeiro, seja lá qual for o profissional. Mas é muito importante a gente ter a visão de que o atendimento humanizado é uma via de mão dupla, né?
são sempre assim, são seres humanos tratando questões humanas com outros seres humanos. Não existe robô no meio do negócio. Então isso é muito importante também, né? São sentimentos que existem, né? A gente ter os pais, a família, porque a gente vê alguns casos, eu já passei por isso, é que eu falo assim, você vive um turbilhão, principalmente no começo, de emoções, de sentimentos. Cada dia você está de um jeito, não tem jeito de falar assim, eu fui sempre assim, não. Mas tem dia que você vai pro atendimento com 5 pedras na mão. Né? Quem está lá do outro lado também é um ser humano, então não adianta. Né? E outro dia você já tenta distanciar do atendimento. Hoje não. Hoje eu não estou afim, né? É verdade. Então, assim, um dia você encara o problema com violência, outro dia você não quer encarar. Não quer encarar. Outro dia você finge que não viu e vai levando. Vai continuando. Tanto é que a lei do SUS preconiza isso, né? Um atendimento humanizado das pessoas, né? Então, como nós, a PAI, prestamos também um serviço de saúde, que é o CERD, né? Então a gente também tem que levar isso em consideração. Tem que ter no nosso seio de atendimento essa condição. Leandro, continuando, dando continuidade a esta conversa, eu coloquei para o senhor que houve alteração dentro do contexto familiar, né? E parto para a próxima com uma pequena alteração, pouca. O que houve, se houve, e o que houve de alteração no contexto social, dentro da sociedade? Se o senhor, o Gabriel ou a esposa, sentiu em algum momento uma discriminação ou um preconceito em relação a ter o filho com alguma deficiência? Olha, eu não posso falar pela minha esposa, ela não está aqui, né? Eu nunca senti não, muito pelo contrário. E aí é importante a gente falar também do contexto familiar, enquanto família, né? Meus cunhados, os sobrinhos e tudo, graças a Deus sempre receberam e recebem a questão do Gabriel muito bem, deixo aqui minha gratidão a todos eles. E eu não, do ponto de vista de discriminação, assim, eu não vi não. A gente vê barreiras. Algumas barreiras a gente enfrenta. Mas eu não classificaria como discriminação, muito pelo contrário. Eu acho que a sociedade boterense, graças a Deus, ela tem um carinho pelo Gabriel, pela nossa família muito grande. Tudo onde a gente vai, a gente é bem recebido. Desde escola, igreja, as instituições, os hospitais, clínicas. Não reclamo não. Que bom. A reclamação, se é que a gente pode chamar de reclamação, são das insuficiências, né? Sim. Às vezes as coisas são insuficientes porque não precisa. Mas eu não classificaria como discriminação, é como insuficiência. Primeiro que eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Porque na maioria das vezes, infelizmente, como nós citamos ontem na nossa fala na Câmara Municipal, e também essa semana é justamente para mobilização social, para poder retirar essa discriminação, esse preconceito, que de uma forma geral, infelizmente, ele atinge a esse público, né? Mas que bom que dentro da casa do senhor, da família do senhor, não houve isso. É o privilégio, né? Pelo que a gente vive e vê em alguns momentos, né? E já também, nesse sentido, Leandro, como o senhor mesmo colocou de algumas barreiras, eu vejo que a pessoa, quando ela tem uma deficiência física, no caso até o Gabriel mesmo, né, tem a deficiência física, se locomove através da cadeira de rodas, né? Então a barreira arquitetônica está sendo constituída, né, dentro das políticas públicas dos municípios, né, na acessibilidade, nos espaços públicos, que todos eles têm o direito, né, de acessar em qualquer lugar, ou seja, secretarias de saúde, assistência social, de educação, a PAI,
igrejas, instituições religiosas, né? Então, as barreiras arquitetônicas, elas estão sendo eliminadas com o tempo. Creio que a gente precisa trabalhar muito em cima disso, mas que a gente já viu que já deu um passo muito grande, né? E a gente fica muito feliz também disso. Mas quando se trata de deficiência intelectual, Leandro, a barreira é outra. A barreira é atitudinal. São atitudes que a sociedade, que as pessoas, não por às vezes, não de preconceito, enfim, às vezes de não conhecer mesmo a realidade, e que é o papel da PAI de mostrar para a sociedade o que é a deficiência intelectual, da instituição como de várias outras. Você acha que essa barreira atitudinal em relação às pessoas com deficiência intelectual múltipla, de alguma forma ainda existe aqui ou dentro do contexto da própria família do senhor? Eu acho que sempre vai existir. Dentro da minha família até acho que não tem muito não, falar a verdade para você. Até mesmo porque nós temos outros familiares com outras questões ligadas ao autismo, por exemplo. Sim, então, não que fosse bom, né? Mas aí acaba que as pessoas convivem com outro tipo de patologia também, não só do Gabriel. Mas essa questão atitudinal, primeiro, vem o próprio medo, né? As pessoas têm medo de como abordar uma pessoa com uma deficiência intelectual, muitas vezes, porque se você vê um deficiente, às vezes, por um momento ele fica às vezes meio irritado, outras vezes ele fica meio assim, o que eu percebo é assim, as pessoas às vezes não sabem como é que eles vão lidar com aquilo. Com a situação. Né? Nós que estamos no meio, estamos mais habituados. Assim. Você imagina uma pessoa que não tem o hábito nenhum, de repente dá de cara com um deficiente bravo, eles têm os momentos deles que eles ficam bravos mesmo, o Gabriel fica. Quem nunca viu o Gabriel bravo assusta quando vê. Então, só que as pessoas que já viram, que já sabem como que funciona, já lidam mais de boa. Sim. Então eu acho que a principal questão aí, atitudinal, é o medo. A pessoa se afasta, evita, porque ele tem medo de se enrolar naquela situação. Né? E tem ainda, claro, um percentual muito mínimo de pessoas que realmente, aí já é uma questão um pouquinho discriminatória mesmo, mas é mínimo. Eu considero mais assim, justamente esse medo, esse desconhecido, essa coisa que eu não sei como é que funciona. Então eu me afasto disso. Sim. Leandro, a gente também tem que levar muito em consideração que essas questões atitudinais, essas barreiras atitudinais que se encontram no escopo da deficiência intelectual, né, a gente precisa também, é a nossa função e obrigação de passar para toda a sociedade, em relação aos direitos e deveres desses cidadãos. Né? Hoje, a gente vê, eu tive uma experiência muito positiva no município meu de origem, que eu vou levar isso para onde eu for, né? Que teve uma pessoa que ele tem a deficiência intelectual, frequenta a PAI, foi candidato a vereador na eleição passada, ficou de primeiro suplente, quase ganhou, né? Uma pessoa ativa dentro da sociedade, mas esse contexto assustador, né, do medo, nossa, como é que ele pode, né? Isso é para a gente ver que, né, realmente isso não faz parte disso mais, né? E a gente vai ter que ir tirando isso. Ontem foi citado na Câmara pelo vereador Charles a questão da fisioterapeuta que formou, né, com síndrome de Down. Eu conheço uma em Espírito Santo Pinhal com síndrome de Down, também está fazendo curso de nutrição, né? Então, assim,
São conquistas que a gente precisa, que a sociedade precisa conhecer e que realmente fala assim, eles são capazes disso mesmo, né? É como o senhor falou no primeiro momento, dentro do quadro deles. Porque a gente sabe que tem pessoas realmente que são comprometidas e que precisam de todo um cuidado, né? Mas tem pessoas com deficiência intelectual que eles caminham normalmente e se eles tiverem um apoio, que tirem essas barreiras atitudinais, mostrem para ele, mostrem para a sociedade, eles caminham de forma igualitária e na equidade com todo o resto da sociedade. Né? Isso é muito importante a gente esclarecer para toda a sociedade. Né? Também, Leandro, eu queria endossar as suas palavras referente ao Leandro Família, que foi convidado como família, né, aqui na PAI, mas como o senhor tem um laço, né, tem um laço, e o lado profissional, que é um servidor público municipal, né, Leandro? Isso. Efetivado, né, aqui na Prefeitura Municipal de Botelhos. Então, realmente, em muitas situações pode acontecer que gere alguma questão voltada, mas que eu quero deixar bem claro para todos e para o senhor, que são perguntas que eu iria fazer para outros pais que possam e vão ter a oportunidade da gente conversar. Né? Mas como o senhor está hoje ainda, exerce ainda a função de servidor municipal, né, da Secretaria de Saúde, né, já foi gestor municipal de saúde, uma pasta tão importante e muito bem conduzida no município. O senhor acha que Botelhos, as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência, ela está no caminho certo para que a gente possa realmente efetivar a pessoa com deficiência intelectual dentro da sociedade, Leandro? Eu acho que no caminho está. A gente deve considerar todo o esforço que foi feito até aqui. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para deixar o meu agradecimento em nome de todas as famílias, em qualquer época, em qualquer tempo, seja o atual, seja o passado. Quem teve alguma participação para que as coisas avançassem, fica aqui o nosso agradecimento, que Deus abençoe a cada um. Só que é um caminho que não é estático, né? Então, o que eu digo assim, muita coisa já foi feita, mas muita coisa há para fazer. Para a gente alcançar essa efetiva inserção do deficiente na sociedade, eu acho que nós temos que caminhar um pouco mais. Ainda falta algumas coisas ainda na minha concepção, né? A gente sabe que as coisas não dependem de um homem só, de uma mulher só, é um contexto, mas a gente tem que continuar lutando, né? Comparado a outras cidades, não conheço tantas cidades assim, mas comparado a algumas que eu conheço, Botelhos está bem, está mal não, mas quando você pensa onde que nós temos que chegar, já tem se é que nós vamos ter onde chegar, sabe por quê? Eu acho que nós vamos estar sempre evoluindo. Então, quando nós chegarmos aqui, nós vamos ter outra meta lá. Né? O ser humano não para. Né? Não para, né? E isso é pura realidade. Até dentro da APAI, comparando-se a APAI com o município, é pequeno, né? Pela quantidade, eu digo assim, né? E a evolução do serviço dentro da própria instituição, para nós nos últimos anos que nós estamos há mais tempo, foi uma evolução tremenda dentro do contexto apaiano, né? A questão da escola especial, né? Pensar na terminalidade escolar, do percurso escolar que eles têm direito e depois para onde que eles vão. E terminou a escola para a pessoa com deficiência. E aí, aonde que nós vamos inserir essa pessoa? Que continuidade nós vamos dar no atendimento para ela? Foi um momento muito difícil para o movimento apaiano, né? Aí tem o CERT, que é um serviço continuado,
Mas nós não podemos atender a pessoa com deficiência só na questão da saúde dele, né? Porque na assistência social, que é a preponderância do seu ponto-chave, a APAE, e fica muito bem definido para nós, servidores da APAE, que a habilitação e reabilitação na vida da pessoa é de suma importância na questão social. Nós temos a habilitação e reabilitação na saúde, que são os atendimentos específicos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, assistência social e médico. Isso é na saúde. Mas e o atendimento e a reabilitação dele na questão social, na inclusão social dele? Então isso foi um questionamento muito grande que teve um período nosso dentro da instituição, que hoje nós já temos uma outra visão da APAE, do movimento APAEano no país. Então, por isso que o senhor disse, muito bem dito, que isso não é estático, não vai ser estático, nós sempre vamos estar procurando mais e mais para que aquele segmento populacional ela tenha o seu lugar de destaque dentro da sociedade, né? Então, assim, não é que Botelhos está parado, já não está parado. Eu também vejo que os municípios, eles estão no caminho, né? E com muita dificuldade, por diversos fatores, né? Que a gente precisa, junto com a administração pública, sentar, dialogar, conversar mesmo, colocar. Por isso que ontem nós convidamos a Câmara, o Poder Legislativo, para poder estar aqui na APAE, justamente para isso, para a gente ter isso aqui e mostrar para ele que isso não é estático e a gente elaborar políticas públicas. Esse é o papel, né? Esse é um dos principais papéis. Então é muito bom esclarecer para todas as pessoas que o nosso trabalho não é estático em nenhum momento. A gestão pública não é estática, né, Leandro? O senhor, na função de servidor público, já foi gestor público. Eu também, eu sou, né, tenho a minha formação em administração pública também, então a gente sabe que o caminho ele evolui muito rápido demais e nós precisamos estar atentos, antenados, porque a gente não deixa as pessoas de lado, né? Rodrigo, um aspecto interessante que a população não pode... Agora, falando de assistência social, você conhece isso 10 vezes melhor que eu. Nós temos a Aline, nossa secretária de assistência social, que também conhece muito desse assunto. Mas, puxando um pouquinho o gancho da experiência que a gente tem dentro da área de saúde, que eu mexi mais, né? A assistência social, ela tende a crescer demais, de uma maneira geral. Tanto na questão do deficiente ou do não deficiente. Porque nós estamos tendo uma inversão de pirâmide etária, né? A idade está mudando demais. Então nós estamos tendo cada vez menos jovens para cuidar de mais idosos. Esse é um aspecto que não pode ser descuidado. Num futuro muito próximo, aqui em Botelhos, o público idoso vai ser maior do que o público jovem. Com certeza. Você pega um casal, por exemplo, que tem um filho só. Aí dali a pouco está lá o pai e a mãe para cuidar e o único filho já tem sua família, muitas vezes não mora na mesma cidade. Eu lembro uma vez que eu tive uma conversa com um médico sobre o papel dos asilos, né? Sim. E aí ele ainda explicava isso. Ele falou assim, antigamente, se eu falava em asilo era só desamor, é igual a pai também, né? Foi para a pai porque a família não está cuidando, não sei o que, não é não. Hoje em dia, isso está ultrapassando muito essa questão. Às vezes é uma questão de necessidade operacional. Você disse ontem lá na Câmara, toda a família hoje, praticamente, o marido e a mulher trabalham. Aí você tem um deficiente no meio da questão. Esse deficiente não tem onde ficar durante o dia, durante o período que ele não está numa escola, uma coisa assim. E aí? Aquela família, ela precisa trabalhar, ela precisa ter lazer, ela precisa cuidar da sua saúde, ela precisa se instruir. E como é que faz?
Então, eu vejo, sim, que a assistência social deve, muito urgentemente, sair daquele plano menor, que é da doação de cesta básica. Não que não deva fazer isso. Não, sim, isso faz parte da... Mas que é aquela do coisa trabalho. de doar cesta básica, doar isso, doar aquilo, né? Que eu não gosto de usar essa expressão doar, eu acho que é ceder, porque aquilo já Sim. está muito bem pago. Sim, Então, ceder isso, ceder aquilo, para pensar um pouco maior. com certeza. Isso é uma experiência que eu trago lá do tempo que eu vivi na saúde e vivo até hoje, né? Leandro, As dimensões sociais. Você pega hoje o caso do uso de drogas e essas coisas. Isso cria um contexto social terrível. Então, você tem várias vertentes aí. Com certeza. Que a assistência social como um todo, e aí eu destaco o papel social da APAI nesse ponto. Porque as famílias precisam de amparo. Né? Isso aí. É cuidar de quem cuida. De uma forma técnica, a gente fala de proteção social, né? Então a gente não pode deixar essas famílias e essas pessoas desprotegidas. E neste contexto ainda, Leandro, da sua colocação, um dos grandes problemas hoje dos asilos, das ILPIs que a gente chama tecnicamente, é que grande parte dessas instituições, eles acolhem pessoas com deficiência menores de 60 anos, porque não tem, o pai e a mãe não têm condição de cuidar mais. Porque hoje a maioria do nosso público ela já está partindo já de jovem para adulto e de adulto para idoso. Né? Então esse é o nosso futuro mesmo, de uma sociedade mais velha, né? E que tem que ser legalmente amparada pela política de proteção social. Né? E por isso que eu falo, Leandro, que as nossas políticas públicas, principalmente dentro da Seguridade Social, que é saúde, assistência social e previdência social, ela precisa ser muito bem embasada, muito bem articulada, para que a gente possa garantir o mínimo. E o município precisa estar atento a isso também. Não é porque a Seguridade Social, né, que está lá na esfera federal, não. Está aqui refletindo, porque quem executa as políticas públicas é o município. E o senhor sabe como isso agora, como funcionário público, servidor público, o senhor sabe que o governo federal está descentralizando quase tudo para o município, né? Colocando nas costas do município uma carga imensa. Então nós precisamos ter que articular aqui dentro como que a gente vai poder, né, de uma forma mais tranquila, minimizar essas arestas que existem, né, para que a pessoa não fique desprotegida socialmente, né, em todos os âmbitos, em todas as vertentes que o senhor colocou. Voltando lá na primeira pergunta que você fez, né, sobre o impacto que tem quando a gente percebe que tem um filho, um familiar, tal, nessas condições, e aí você tocou num assunto que eu acredito que muitos não podem falar disso, mas todo pai e toda mãe pensa nisso, né? O que vai ser do meu filho na hora que eu não tiver? Com certeza. Como que vai ficar o negócio? É a interrogação que existe. Por mais fé que você tenha, eu tenho fé que Deus vai providenciar e tudo, mas é um negócio angustiante, rapaz. Porque quando você fala assim, tanto é que, assim, fazer uma pergunta fazendo uma colocação bem fria, bem calculista, mas se você for qualquer pai, qualquer mãe, e que tem um filho normal, entre aspas, né? E disser para ele assim, olha, nesse momento alguém vai ter que morrer, quem que você prefere? O que a pessoa vai responder? Não, eu já pedi bastante, então leva eu e deixa ele. E no nosso caso? O que a gente responde? Como é que eu vou deixar ele? Com quem? É melhor eu ficar ali ou é melhor eu ficar... Vai dar o mesmo suporte, né, Leandro? Então, muito difícil, é uma situação muito delicada. Muito difícil. Leandro, e a gente, para poder
enquanto instituição, né, a gente, para poder manter hoje uma parceria com a administração pública, nós temos algumas documentos para que a gente possa estabelecer isso, senão a gente nem pode estabelecer parceria. Até é bom que toda a sociedade saiba disso, né, porque nós temos um cronograma para seguir, e se a instituição ela não estiver de acordo com a legislação dentro das políticas públicas que a gente atende, que é saúde, educação e assistência social, nós não podemos estabelecer parceria com a administração pública. Hoje, graças a Deus, a APAE de Botelhos ela é totalmente legalizada, regulamentada nas três áreas, né? Então a gente fica, é um trabalho muito difícil, porque é muito burocrático. O senhor, como já foi gestor, o senhor sabe que não é fácil, a documentação ela exige muito de nós, né? E isso disponibiliza tempo de funcionário, recursos financeiros, né, para que esses atendimentos aconteçam. O senhor acha que, dentro da parceria que hoje existe com a administração pública, regulamentada através da Lei do Marco Regulatório 3019, né, que é um regime jurídico que vai contemplando essas parcerias para que aconteça transparência nessa parceria estabelecida? Hoje o senhor vê que a APAE de Botelhos tem condições de estar junto com a administração pública para que esses recursos possam ser destinados para a instituição? Eu acredito que sim, que a APAE tem condições. O marco regulatório, eu tive uma oportunidade de participar dele no comecinho, quando surgiu a lei, e muito embora algumas pessoas sejam extremamente críticas, eu não sou não. Por quê? Ele trouxe uma profissionalização melhor das instituições, conforme você disse aí, é uma série de papéis, senão você não consegue entrar no mar. Porque antes você tinha muita questão de associações e outras instituições que funcionavam meio mais ou menos e acabavam usando o recurso público. E aí, às vezes outras instituições que estavam funcionando muito bem tinham que dividir o bolo com aquelas. Então isso trouxe forçou as instituições a dizer assim, ou eu estou dentro ou eu estou fora agora. Então profissionalizou a questão burocrática, a questão de prestações de contas, os acompanhamentos, existe uma comissão de acompanhamento, né? Tudo para fiscalizar o próprio serviço, né, dentro da instituição. Então eu acho que do ponto de vista de uso do recurso público, ficou melhor. O que a gente tem que ter em mente é que para as instituições dificultou um pouco. Tem meta, tem isso, tem aquilo, né? Sim. A parte administrativa cresceu. Conforme você disse aí, é uma coisa que você tem que fazer diariamente. Se você distrair em 2 semanas que você ficar sem fazer, perdeu o foco. já encavala tudo, você perde o rumo. Mas aí a APAE hoje, até onde eu sei, tem plenas condições, tanto é que tem documentos firmados com o município, né? Tem convênio com a saúde, tem convênio com a assistência social, eu não sei se tem convênio com a educação, mas acredito que alguma coisa deva ter, porque há educadores aqui dentro. Sim. Então é porque a instituição está pronta. Né? Daqui para frente, vontade política de ambas as partes. Né? Eu acho que é isso. E, tecnicamente falando, não vejo empecilho. E vejo uma situação muito tranquila do lado da APAE, porque nós que usamos recursos públicos, nós precisamos mostrar isso para a sociedade, né? Com os atendimentos, com a prestação de serviços ofertados para essas famílias, para esses usuários, né? Então, nós temos aqui dentro uma responsabilidade imensa com o recurso público, com o dinheiro oriundo, né,
público e a gente precisa ter esse respeito, porque realmente hoje não tá fácil para os gestores de ambas as partes, né? Tanto o representante do executivo, que eu imagino que é muito difícil a função dele lá hoje para gerir tudo isso, né? E também dentro da nossa instituição, também sei que não é fácil, que a gente sabe das dificuldades que nós passamos, né? Então a sociedade ela precisa também ter ciência que nós temos um caminho, e um caminho muito difícil, mas é um caminho que onde tem uma instituição séria e uma administração pública séria, eu sei que nós vamos chegar no nosso objetivo, né? Buscando o nosso objetivo. Leandro, e para terminar, né, a gente terminar essa nossa conversa, qual que é a mensagem que o senhor deixa para essas pessoas, para as pessoas com deficiência, para os pais, né, para a sociedade de Botelhos, né, de todo o contexto social que o senhor vive, com toda a dificuldade e também com todas as conquistas, né, porque eu também sei que tem conquistas nisso, de ver o Gabriel com saúde, né, de ver ele com um sorriso aberto, né, então isso é uma conquista, né, então eu queria que o senhor deixasse essa mensagem para todas as pessoas que estão e vão nos assistir, né, para que a gente possa tranquilizar esses pais que ficam, né, lá coitados, bem, infelizmente às vezes não sabem o que fazer. Né? A gente recomendar alguma coisa para outra é difícil, porque às vezes eu recomendo para alguém uma coisa que eu não consigo fazer para mim, né? Então eu recomendar, eu não vou recomendar nada, eu vou deixar algumas palavras aqui. Primeiro, que nós estamos falando do assunto qual eu sou parte, porque tecnicamente falando eu sou um deficiente, eu tenho visão monocular, e a visão monocular foi reconhecida, já era há um bom tempo atrás. Então eu falando para os deficientes, estamos juntos. Eu também sou um deficiente. Né? E, para as famílias, para os pais, eu vou deixar duas historinhas aqui, se você me permite. Claro. Certa feita, a gente estava numa reunião, até uma reunião de oração, numa determinada igreja, e foi citada uma questão que eu tenho carregado comigo, e é o seguinte: as pessoas dizem que querem ir para o céu, mas na verdade elas não querem ir para o céu, elas querem que o céu venha até aqui. Então o ser humano, ele tem um anseio que as coisas aqui na Terra funcionem certinho, direitinho, do jeito que seria lá. E às vezes nem sempre isso acontece. E aí vem a diferença de um ser humano e outro. O que diferencia um ser humano e outro aqui nessa Terra não é ter problemas ou não ter problemas, porque problemas aqui todo mundo tem, porque isso é natural da Terra. O céu não é aqui, o céu é lá. Aqui vai ser sempre meio problemático. É como que cada um enfrenta o seu problema. Isso é que diferencia. Né? Então eu deixo assim para as famílias essa palavra, ó, todo mundo tem problemas. Nós temos problemas porque temos filhos deficientes. E às vezes você, e aí já puxando uma outra historinha, uma vez também numa pregação a pessoa disse o seguinte, falou assim, olha, a família perfeita é igual montanha azul. É um negócio que não existe. Você olha uma montanha bem de longe, ela é azul, né? À medida que você vai se aproximando dela, ela vai perdendo aquele azul e você vai vendo imperfeições que você não via de longe, mas também vai vendo perfeições que você não via de longe. E assim é toda a família. Então, às vezes a gente compara, né? Poxa vida, minha família tem meu filho que é assim, meu familiar, sabe? Olha lá a família do outro. Você pode ter certeza que a hora que você se aproximar daquela família, se um dia você tiver essa oportunidade, você vai enxergar coisas boas que você não estava conseguindo enxergar e vai ver que aquela família também tem problemas. E a mesma coisa as outras pessoas quando se aproximam de nós. Então, a gente saiu um pouco desse comparativo.
isso que eu falo, a recomendação que eu dou para as famílias é isso. Cada família tem a sua realidade, é assim que Deus fez para nós, Ele não fez por acaso, né? Ele sabe de todas as coisas, nós temos que encarar e tocar da melhor forma possível. Para a sociedade, né, eu digo o seguinte, nós, as famílias, os deficientes, nós precisamos de vocês, nós precisamos, né? Então, a palavra preconceito, na verdade, vem de um pré-conceito, né? A gente, às vezes, já tem pré-concebidas muitas ideias, muitas coisas, mas está em tempo da gente reformular as nossas preferências, né? Se pode falar assim, os nossos pré-conceitos e, quem sabe, ajustar alguma coisa aí que não esteja muito legal. Eu deixaria essa palavra. Leandro, a gente, mais uma vez, a gente agradece muito essa conversa, né? Essa questão tão natural, né, que surge. Se for para a gente ficar aqui, a gente fica aqui batendo um papo e esquece das horas, porque é um assunto que realmente faz parte do nosso contexto, faz parte da nossa vida, né? Faz parte de toda a sociedade. Então a gente, na minha função, né, como profissional, como técnico da área, o senhor como pai, né? E então assim, eu fico muito agradecido, eu enquanto a pai, tá? Em nome da presidente da instituição, em nome da diretora da instituição, a gente agradece muito essa disponibilidade do seu tempo, do seu conhecimento, da luta constante para os atendimentos do seu filho, para o seu filho, né? E nós estamos aqui justamente para poder conversar, poder discutir, para que a gente possa sempre atender a pessoa com deficiência e suas famílias da melhor forma possível, né? De coração, muito obrigado mesmo, e espero que nós tenhamos outras oportunidades para que essa nossa luta e essa nossa mobilização social não pare por aqui. Tá certo? Eu que agradeço, eu acho que, conforme eu disse, é uma responsabilidade vir falar de público, assim, de um assunto tão nevrálgico, né? Tão importante. Eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer a todos da nossa sociedade que, desde a concepção da ideia APAE aqui em Botelhos até o momento que ela está de portas abertas, apoiaram e estão apoiando essa ideia. A APAE é um patrimônio de Botelhos, a gente não pode deixar esse patrimônio se perder com o tempo, né? Precisamos abraçar essa causa, e a forma que você tem de abraçar uma causa é conhecendo. A pessoa não consegue defender aquilo que ele não conhece. Então conheça a APAE a fundo, né? Tenho certeza que eles estão aqui à disposição. Agradeço a todos os funcionários, a diretoria, esse pessoal bravo aí que empresta seu CPF em prol dessa instituição. É um ato de honra isso. Né? A pessoa hoje, diante de tanta fiscalização, tanta coisa que tem em cima dessas instituições, a pessoa ter coragem de emprestar o seu CPF gratuitamente, que é o caso das diretorias, Conselho Social, Conselho Fiscal da instituição, é uma coisa que precisa ser valorizada. É um ato de cidadania e a gente espera que Deus abençoe a todos. Eu agradeço também, precisando da gente, estamos aí. Obrigado. Obrigado.